que mostrar a você que, basicamente, se eu digo para você que é predestível, o que você sabe? Existe uma máquina de Turing que resolve. Existe uma máquina de Turing padrão que aceita L. Como eu não sei quem é L, eu não sei exatamente quem é N é. Só o que eu sei sobre ela é que é uma máquina de Turing padrão. Certo? E aí o que eu sei é que ele executa quadros. Só isso que eu sei. Eu tenho que provar que ela é decidível na máquina de registradores. Então, essencialmente, o que eu tenho que fazer é, eu preciso construir a máquina MRL. Qual é a ideia? Eu construo uma máquina de registradores que nem essa, onde eu armazeno informações por aí, de modo que cada vez que eu preciso que esse cara faz uma quádrupla, esse cara faz algo que corresponde a executar aquela quádrupla. Certo? Como eu falei para vocês, esse tipo de teorema é provado em 4 passos. Passo 1, esquema de representação. É difícil, né? Chegar nesse esquema, pensar nessa representação é mais difícil, né? Vamos ver. Isso aqui é uma máquina de Turing padrão. O esquema de representação, ele vai descrever como é que você armazena as informações que estão aqui. Que informações que eu preciso armazenar? Bom, esse cara tem uma fita infinita. O conteúdo dessa fita vai ser guardado em algum lugar. Aonde? Registrador. Na memória. Os registradores são um carro, porque eles só têm um número infinito de registradores. Eu coloco na memória. Então, a primeira posição da fita vai ser guardada na primeira posição da memória. A segunda posição da fita. Então, nesse caso, a fita é muito difícil de ver, certo? Mas essa nossa memória nova, ela é bidimensional. Isso não afeta muito. Mais ou menos. A gente desenhou ela como retângulo de fato, mas eu disse para vocês que ela vai ser acessada por um índice que é um número natural. Então você pode imaginar ela como linear. Em última análise, ela é mais flexível do que essa, né? Em princípio é melhor. E a outra direção seria complicada com o teorema 2, que é o que eu vou provar para vocês. Tá? Além disso, eu preciso dizer qual é o conteúdo da memória e a posição da cabeça de leitura. Onde é que eu boto isso? No registrador. Então eu posso usar o registrador R1, por exemplo, para armazenar a posição da cabeça de leitura. Cada vez que esse cara aqui executa um passo para a direita, eu incremento aquele registrador. Cada vez que esse cara aqui executa um passo para a esquerda, eu decremento aquele cara lá. Certo? E na verdade, eu estou escrevendo para vocês a simulação, né? Mas antes disso, inicialização. Nesse caso não tem nada. Conteúdo da fita. No início é a ABVA, vai estar aqui a ABVA. Ou os códigos de ABVA. Certo? Simulação de um passo. Agora vamos devagar. Essa parte é importante entender, certo? Essa máquina ML, ela não tem uma quadra posicional, ela tem um monte, certo? Então, uma quadra, outra quadra, outra quadra, outra quadra, outra quadra, certo? O que eu preciso fazer é fazer essa máquina aqui executar a quadra correta na hora correta, certo? Como é que eu faço isso? Escrevendo um programa para esse cara que é adequado. Está claro? Então vou começar dizendo para vocês que o programa vai ter mais ou menos essa cara. Vai ter um pedaço do programa aqui que serve para simular o que a quadra 1 faz. Tem outro pedaço aqui que simula o que a quadra 2 faz. Finalmente eu tenho lá um pedacinho de programa que simula o que a quadra N faz, assumindo que eu tenho N quadros. Certo? Bom, cada cara desse é muito simples. Se a quadra é mova a cabeça para a direita, esse cara incrementa esse contador aqui. Se for mova a cabeça para a esquerda, ele decrementa esse cara aqui. E se a quadra não estiver dizendo assim, escreva B na fita, então você tem que acessar a posição de memória, que
está indicada por esse cara aqui, que é a posição da cabeça de leitura, e lá você escreve o número que corresponde ao B. Por exemplo, o 2. Está claro isso? A memória seria onde ficaria a fita. Exato. A memória é o esquema de representação. Pessoal, eu estou escrevendo isso bem mais ou menos, porque esse é o exercício que está na lista. A próxima simulação eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente, que é na direção contrária, certo? Se é decidido na máquina de pensadores, é decidido. Mas vamos continuar aqui mais um pouquinho. Só que, vamos lá, cada cara desse faz o que tem que fazer, certo? Qual o quadro que eu executo agora? Depende do estado atual e depende do símbolo atual, né? Qual é o estado atual? Onde é que ele está guardado? Sei lá, só exemplo com o R2. Eu vou usar o R2 para armazenar o estado da máquina, certo? Então, esse trecho inicial aqui, ele é um trecho que a gente chama de decodificação. É aquele que descobre qual é a quadra que é executada agora. A cara dele é mais ou menos assim. Se R2 é igual a 3, a gente pode imaginar que é o estado Q3. E M de R1 é A. Então, go to, aí você aponta o lugar que é a quadra para o estado Q3 A. Certo? Está claro? Aí ele vem para cá. E aí o outro pedaço é, se o R3 é 3 e a memória é B, vá para outro campo, que é a 4 naquele campo. Certo? Está claro? Se você está numa posição onde o estado atual e o símbolo não tem quadro, halt. Halt aqui. Certo? Finalmente, depois que você terminar de executar qualquer quadro, o que você faz? Você volta para a decodificação. Então, isso aqui é a linha 1, go to 1. Certo? Pessoal, nesse teorema a gente já tem conhecimento de todas as partes da máquina de Turing. Aí é que está. Eu não sei quem é. Logo, eu não sei quem ele é. Tudo que eu sei é que ele tem algumas quadras, eu não sei quais. Mas o que eu sei é, se você me disser quem são as quadras, eu te digo quem é esse programa. Se você não me disser quem são as quadras, eu te escrevo só mais ou menos como que eu faria o programa. Isso basta para provar o teorema. Bom, eu disse que essa questão vai valer 4 pontos, certo? Esse pedaço vale metade, 2 pontos. Certo? Esse outro pedaço também é importante, vale 1 ponto. Esse aqui vale meio. Esse aqui vale meio. Ok? Então, eu aconselho vocês que botem isso no papel, porque esse é o exercício que está na lista, certo? Tá bom? Ficou alguma dúvida? ML necessariamente aquela máquina. Pode ser ML, é uma máquina de Turing padrão. ML é uma máquina que tem essa cara. Só que máquinas diferentes vão ter programas diferentes, não deve ser tudo igual. Certo? Então a única coisa que eu preciso dizer é quem é o programa desse cara. O programa daquele cara vai ser esse. Certo? Ficou alguma dúvida? Professor, mas aí, isso aí a gente meio que fez uma máquina norma padrão numa máquina de registradores. Que a gente fez. Foi o contrário? A gente pegou uma máquina padrão, construiu uma máquina de registradores que faz a mesma coisa que ela. Tá. Alguém me deu esse cara, alguém me deu a lista de quadros e eu construí esse programa. Então eu fiz uma máquina de registradores. O teorema mesmo é o contrário. Certo? Tá. Então só o que eu provei aqui, na verdade, foi uma trivialidade. Tudo que dá para fazer na máquina padrão, dá para fazer na máquina de registradores, mas a gente já imaginava que isso devia ser o caso. Certo? A dúvida é o contrário, tá? Preparei. O senhor definiu que R2 é a máquina registrada que tem o estado e R1 é o endereço de memória? É a cabeça dele. R1 cabeça de leitor e R2 estado na máquina. Tá. Certo? Mas o que significa ser decidido em ML?
da mesma saída. Não, são padrões diferentes. Peraí, calma. Primeiro vamos tentar lembrar a definição que eu apresentei para vocês já em algumas aulas. O que é o ego? É uma linguagem. Por exemplo, a linguagem dos parênteses. Em AB, certo? Então, quando vem uma palavra, eu vejo se é parêntese ou não. Se for parêntese, está dentro de L, se não for, está fora de L. Isso é L. O que significa L ser decidido? É porque tem uma máquina de incluir padrão que, quando eu dou uma entrada qualquer, se essa entrada está em L, ela responde sim. Se a entrada não está em L, ela responde não. Certo?